Oi, pessoal. Então, sem make, sem filtro, né? Mas vamos continuar aqui nossos vídeos da aula de hoje, tá? Então, o que ficou faltando? Nós falamos então de hipertensão até agora, crise hipertensiva, né, como emergência clínica e um fator para levar a outras emergências clínicas e doenças, né, que podem ser desenvolvidas por causa de hipertensão, tá? O infarto e agora nós vamos falar de acidente vascular encefálico, que são as principais emergências cardiovasculares, certo? O acidente vascular encefálico, ele vai ser considerado um mal súbito. Olha ali, ó, que ocorre na região do encéfalo, tá? Antes a gente utilizava a nomenclatura AVC, né? Ela é mais popularmente conhecida e a gente fala acidente vascular cerebral, mas aí a gente está considerando que somente o órgão cérebro, né? Hoje a gente considera encefálico para considerar toda a estrutura do encéfalo, né? Então, do encéfalo, então é todo esse conjunto aqui, ó, de órgãos, tá? Que envolve o cérebro, tá? O corpo caloso, que é esse que está aqui em cima, o tálamo, o hipotálamo, e aqui no cantinho, então, vai ter a hipófise, que é nosso regulador de temperatura, tá? O mesencéfalo, cerebelo, ponte, a medula aqui, então, onde começa a medula, que depois ela vai estar escondida ali, né, na coluna vertebral, protegida pela coluna vertebral, desculpa, e o tronco encefálico. Tudo isso aqui é ricamente vascularizado. E qualquer tipo de infarto, obstrução, né, de vaso sanguíneo que ocorra nessa região vai ser chamado de AVE, acidente vascular encefálico, tá? Então, o conceito é uma lesão no encéfalo que pode ser definida por interrupção do fluxo sanguíneo a determinada área do sistema nervoso central. Aí, a diferença do AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, tá? De uma forma bem simples, claro, né? Então, aqui, ó, um coágulo, ou pode ser qualquer tipo de, né, de ateroma, de aterosclerose, enfim, que obstrui a passagem de sangue. Olha lá, obstrução da passagem de sangue, né? Bloqueia o fluxo sanguíneo para uma área do cérebro. Toda essa parte que fica sem irrigação sanguínea, ela vai entrar em hipóxia, aí depois ela vai entrar em anóxia e vai ocorrer necrose do tecido, tá? Morte dessa região, né, que não está recebendo vascularização. O AVC hemorrágico, lembra quando a gente falou na hipertensão da mangueira, quando ela entorta e ela vai estourar lá na saída d'água, na torneira, ou abrir furinhos no meio do caminho, é o que acontece no AVC hemorrágico, tá? O vaso obstruiu e não aguentou e explodiu, literalmente, tá? Então, o sangramento ocorre dentro ou ao redor do cérebro, tá? Lembrando que, né, quando é um AVC hemorrágico, a calota craniana do adulto ela é calcificada, né? Não tem espaço para edema nessa região, né, embaixo ali então do crânio, né, dos ossos do crânio, então vai acabar fazendo compressão do cérebro. Por isso que as lesões neurológicas são tão graves no AVC hemorrágico, tá? Então, olha aí, o que é um AVC isquêmico? Obstrução ou redução brusca do fluxo sanguíneo em uma artéria cerebral, causando falta de circulação em seu território vascular, tá? Aterosclerose de grandes artérias, então, né? Estenose maior que 50% ou oclusão de grandes ramos de artérias, tá? Estenose é quando tem uma compressão, né? Uma diminuição da luz do vaso, tá? É uma estenose, tá? Segundo, pode ser por cardioembolismo, oclusão do vaso cerebral por êmbolos provenientes do coração, tá? É aquele arzinho, né, que entra ali na corrente sanguínea, principalmente, e pode ser por alguns fatores, dentre eles, por exemplo, uma punção venosa que foi feita de uma forma inadequada e aí injetaram ar dentro da artéria, sabe? Terceiro, oclusão de pequenas artérias, né? Algumas lacunas, tá? Estamos falando do isquêmico, certo? Quarto, infartos de outras etiologias, né? E cinco, uma origem indeterminada. Então, ele vai ser classificado num desses 5 tipos de AVC isquêmico, tá? O AVC hemorrágico, que é uma ruptura espontânea, sem trauma, ok? De um vaso com extravasamento de sangue no encéfalo,
pode ser classificado em primário ou secundário. Ele vai ser primário quando houver ruptura de pequenos vasos cronicamente danificados pela hipertensão arterial. O que é cronicamente danificado, né? Algo sem cura, então, que vem se estendendo a longo prazo, causando aquilo ali. Quer ver uma coisa um exemplo bem clássico, assim, são os aneurismas, né? O que é um aneurisma? É quando um vaso, ele sofre aumento de pressão, relaxa. Aumento de pressão, relaxa. Sabe aquela pessoa com pressão alta? Toda hora ela tem uma pressão alta e ela diz, esse é o meu normal. Ninguém é normal, 16/10, por exemplo. Tem gente que acha que é, tá? E aí ele só, nesse aumento de pressão e relaxa, ele vai fazendo com que a parede do vaso vá ficando fina, que nem balão de aniversário. Se a gente encher, né, e soltar, encher e soltar, ele não fica molengão, ele não fica ali com a parede mais fina, ele não fica todo guenzo assim, mais extenso, igualzinho fica a artéria quando sofre pressão alta. Tá? O aneurisma é quando em algum espaço dela não consegue mais contrair para voltar ao normal. Ela sofre tanto aumento de pressão e relaxa, que chega uma hora que ela faz um abalamento e fica meio frouxa naquela região, tá? E isso vai ser um aneurisma, né? Então, olha ali, cronicamente danificado. Com o tempo, essa lesão aqui, esse dano de aneurisma, ele fica com a camada mais fininha, ali onde tem a região do aneurisma. Qualquer aumento de pressão, ele vai explodir, né? Vai romper o aneurisma bem naquela região. É o AVC hemorrágico, tá? O secundário é uma ruptura de aneurismas ou malformações arteriovenosas cerebrais, a anticoagulação oral, drogas antiplaquetárias, coagulopatia, cirrose, neoplasias, trombose, eclâmpsia, entre outras. Então, o secundário, ele é secundário a alguma coisa que já estava acontecendo, tá? O primário, então, ele é uma ruptura de pequenos vasos, né, que podem ter sido lesionados por uma pressão alta, tá? Não sei se ficou claro, porque como eu usei o exemplo do aneurisma, né, no primário, mas eu tava só querendo mostrar para vocês um dano crônico, tá? Um dano que foi acontecendo a longo prazo, tá? Mas o que está diferenciando o primário do secundário é que no primário são pequenos vasos que vão sofrendo esses danos ao longo do tempo. O secundário é que, por exemplo, a gente pode ter um aneurisma na aorta, que é a nossa principal artéria, a artéria mais calibrosa, mais grossa, né, mais densa que nós temos, e ela pode sofrer aneurisma. Tá? É o momento que ela tem um aneurisma, que ele pode ser identificado, né, por exames de imagem, a pessoa tem que saber todos os controles que ela faz relacionado àquilo, né? Então, ou seja, uma emergência, né, que ela pode ir cuidando para evitar que aconteça. Sinais e sintomas, então, do AVC. As manifestações do AVC são variáveis conforme a região do encéfalo que foi acometida, tá? Mas ela caracteriza-se fundamentalmente por sinais e sintomas neurológicos, focais e de início abrupto. O que é isso? De uma hora para outra, tu percebe a diferença neurológica que ocorre na pessoa, tá? Então, olha ali, perda súbita de força ou formigamento de um lado do corpo, face ou membro superior ou membro inferior, né? Às vezes tem aqueles relatos da pessoa tá comendo e do nada o braço caiu, né? Ou ela tá conversando, tá aqui articulando e o braço cai, assim, ela perde completamente o motor daquela região, tá? Dificuldade súbita, do nada ela começa com dificuldade de fala, ou está conversando com essa pessoa e do nada ela começa a falar meio enrolado, né? Fica com uma fala que parece até uma pessoa alcoolizada, tá? Perda visual súbita em um ou ambos olhos, tá? Súbita tontura, perda de equilíbrio ou de coordenação, ou dor de cabeça súbita intensa sem causa aparente. Tudo isso são sintomas de AVC, tá? Que estão afetando o neurológico da pessoa. E aí, o que nós devemos conhecer é a escala pré-hospitalar para AVC de Cincinnati, tá? Ela é conhecida como escala de Cincinnati, tá? O nome dessa escala é derivado de um estado americano, né, do Ohio, tá? Uma cidade que fica nesse estado. Ela utiliza a avaliação de 3 achados físicos que eles têm que ser considerados em menos de 1 minuto. Queda facial. Então, quando a gente olha, né, às vezes em novela, enfim, ou se vocês já viram, né, uma pessoa com sequela neurológica de AVC que teve queda facial, não é que a boca cai, né, é que simplesmente um lado não se mexe. Ele fica parado, completamente parado, e o outro lado continua se movimentando. Então, dá uma sensação que o lado que tá parado tá caído,
tá? Debilidade dos braços, e para isso a gente vai avaliar até a força motora, né? Se tem a mesma força dos dois lados, se consegue levantar os dois braços, e a fala anormal. São 3 sinais, certo? O paciente com aparecimento súbito de um destes 3 achados tem 72% de probabilidade de um AVC isquêmico, tá? Necrose de tecido por anóxia. Se os 3 achados estiverem presentes, a probabilidade é maior que 85% que seja um AVC, tá? Então, olha aí, ó. Aprenda os sinais de AVC, tá? E aí tem várias divulgações, eu coloquei umas 3, eu acho, aqui para vocês verem, tá? Então, olha lá, peça para a pessoa dar um sorriso, percebeu que ela tá com o lado da face paralisado, pede para ela dar um sorriso para avaliar ou faça ela rir, né? E aí tu avalia se um lado do rosto realmente não mexe, tá? Peça para elevar os braços, ela vai ter perda de força, a gente tem que avaliar, na verdade, se um dos braços realmente ele consegue levantar mais que o outro, aperta tuas mãos com a mesma intensidade ou não, tá? Repita uma frase como uma música, para ver se ela consegue falar, porque ela vai apresentar dificuldade de fala, tá? E aí, liga para o SAMU, porque assim como o infarto, o AVC tem tempo para determinar a conduta no ambiente hospitalar, tá? Aí também tá uma divulgação do Ministério da Saúde, então também falando sobre as formas de avaliar pela escala de Cincinnati, tá? Então, sorria, abrace para medir forças, né, de membros superiores e música, né, para a gente poder avaliar a fala. E aí, SAMU avalia os 3 itens da escala de Cincinnati. Se um deles já estiver presente, temos que ligar para o SAMU. De novo, sorriso, abraço e uma mensagem, né? Fazer contato com o serviço de emergência. Olha aí a fala. A fala não, desculpa, face. Né? Então, a queda facial, né? Então, quando tem aqui esse desvio, a gente vai reparar que um lado a pessoa tem controle, ele consegue levantar, mexer, falar e se expressar, e do outro não vai ter controle nenhum, tá? Conduta, então, tá? No pré-hospitalar. Avaliar a cena, sempre. Segurança do socorrista, né? Então, independente, né? Ver o que tá acontecendo em volta. Se eu chego, de repente, no ambiente, claro, né? Se eu tô conversando, ou se eu tô ali com o paciente na clínica, esse tipo de conduta não precisa ter, né? Solicita socorro, monitora sinais vitais, porque ele tá tendo déficit neurológico. Se eu tiver como avaliar a saturação de oxigênio, é bem importante. Realizar exame físico. Exame físico é fazer aqueles 3 passos da escala de Cincinnati, tá? Controlar o tempo de atendimento, porque é importantíssimo a gente saber o tempo que a gente está com esse paciente para definir as condutas hospitalares. E transportar para um hospital se não tiver trauma, certo? Importante, tempo é um fator determinante para a conduta, tratamento, uso de trombolíticos, tá? Para fazer a anticoagulação, né? Para desobstruir vasos e o prognóstico do paciente. De acordo com o tempo, né, que ele demora para ser atendido, vai determinar as sequelas neurológicas que ele vai ter. O AVC sempre é uma emergência e todo paciente deve ser atendido no hospital, tá? O que é muito importante, horário preciso de início dos sintomas. E se não houver essa informação, deve ser considerada a última vez que o paciente foi visto sem queixas, tá? Fatores de risco, então, para AVC, e aí vai entrar os mesmos fatores de riscos para todas as doenças cardiovasculares, tá? 90% dos AVCs, então, estão ligados a 10 fatores de risco. Controle da pressão arterial. O exercício físico, né, que deve ser feito de forma moderada, pelo menos 5 vezes por semana, né? Evitar o sedentarismo. A dieta equilibrada, então olha lá, tenha uma dieta saudável e balanceada. As pessoas cada vez se alimentam de forma mais errada. Reduza seu colesterol, né? Então fazer o controle, conhecer, diminuir o consumo de gorduras, tá? Para LDL, né? Para fazer o controle desse colesterol. Manter um peso adequado, tá? Peso não é só estética, tá, gente? Já foi o tempo que se falava isso. Peso é saúde. Pare de fumar e evite exposição ao fumo passivo, né? Se tu não quer ter um AVC, se tu não quer ter um infarto, não adianta querer fumar, tá? Reduza a ingestão de bebida alcoólica. Identificar e tratar fibrilação arterial, né? Então, para quem tem esse diagnóstico, né, tratar.
E diabetes, né? Controlar a diabetes.